Olá, meu nome é Fernando Santos e no vídeo de hoje nós vamos fazer questões sobre o princípio de Arquimedes. Nós já tivemos a nossa aula sobre as leis da hidrostática e vimos Stevin, Pascal e Arquimedes. Como também nós já temos um vídeo resolvendo questões tanto de Stevin quanto de Pascal. No caso eu vou deixar os links tanto da aula quanto da resolução das questões no card, na descrição do vídeo, como também no primeiro comentário, para que você possa consultar essa aula e aprender tanto o enunciado dessas leis, como a implicação prática de cada uma delas. E agora a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes, certo? E na resolução dessas questões, eu gostaria de propor um acordo. Então pausa o vídeo, lê a questão com atenção e depois despausa para a gente começar. Dessa forma isso evita que este vídeo fique muito grande. Então eu trouxe 5 questões de um concurso para a Fundação Universidade de Brasília. Quem organizou esse concurso foi o famoso e temido CESP. Para quem não conhece, o CESP é uma banca em que em geral as provas você tem que dizer se aquele item ele é certo ou se ele é errado. E quando você acerta a questão, você ganha um ponto. Quando você erra a questão, você perde um ponto. O CESP é conhecido tanto por esse sistema de pontuação, como também por ser uma banca com várias pegadinhas ao longo das questões. E nós vamos ver que por mais que a lei seja simples, é necessário praticar para que nós não caiamos nessas cascas de banana na hora do concurso. Então vamos começar agora com a nossa questão. E essa questão, ela compara, certo? Ela afirma que, dadas duas situações, a primeira delas, que eu tenho uma piscina e um bloco, um corpo no fundo dessa piscina com 100 kg, e uma outra situação em que eu não tenho a piscina e um corpo de 20 kg, a minha questão está dizendo que a força para levantar o primeiro corpo, que está mergulhado, que eu vou chamar de FT1, e a força para levantar o segundo corpo, que eu vou chamar de FT2, são iguais. Então, o que a questão me pergunta? Ela está me perguntando se FT1 é igual a FT2? E é isso que eu vou ter que responder. Então, claro que eu vou ter que calcular tanto T2 quanto T1. No caso, eu vou começar com T2, que ele é mais fácil. Então, antes da gente começar a fazer a questão, eu recomendo sempre em sala de aula que a gente faça o desenho de todas as forças envolvidas. Então, no meu segundo caso, eu tenho uma força que vai levantar essa carga e eu tenho o peso dessa carga, que eu vou chamar de P2, que é a carga 2. E no meu primeiro caso, eu tenho a força que vai levantar a carga e eu tenho também outras duas forças. Uma delas é o meu peso 1 e a outra é algo chamado de empuxo, que é justamente sobre isso o princípio de Arquimedes. Ele diz que quando o corpo está mergulhado nesse fluido, eu vou ter uma força empurrando para cima, chamada de empuxo. Então vou começar aqui pelo FT2, que ele é mais fácil, né? Pelo diagrama de força, eu já sei que eu só tenho essas duas forças. O equilíbrio delas indica que FT2 menos peso tem que ser igual a zero. FT2 igual a peso. Professor, por que o senhor colocou isso? Eu somei todas as forças e disse que é zero. Isso é o quê? Essa daqui é justamente, né, devido às leis de Newton. A soma dessas forças, para que este corpo esteja em equilíbrio, tem que dar zero. E quando está para cima, a gente convenciona que seja positivo, e quando está para baixo, negativo. Se você tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que você veja a nossa playlist sobre resistência dos materiais. Mas de uma forma ou de outra, eu já sei que meu FT2 é igual ao meu peso do bloco 2. Então, FT2 é igual a peso 2, que é igual a massa 2 vezes a gravidade. A massa de 2 é 20, a gravidade é 10, então FT2 é 200 N. O primeiro eu já encontrei. Vou fazer agora o equilíbrio das forças para o corpo 1. Então eu tenho 3 forças, certo? 2 para cima e 1 para baixo. Então as 2 para cima ficam positivas. Então FT1 mais o meu empuxo menos o meu peso 1, que está virado para baixo. Isso tudo tem que dar zero para estar em equilíbrio. Então FT1 igual o P1, eu vou passar para o outro lado,
vai ficar positivo e o empuxo vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. O meu peso 1 também é fácil de calcular. Então, peso 1 é igual a massa 1 vezes a gravidade. Massa 1 é 100, a gravidade é 10, então meu peso 1 é igual a 1000 N. Opa, já sei o meu peso 1, falta eu encontrar o meu empuxo. Como é que eu calculo o meu empuxo? É fácil. O empuxo é justamente o princípio de Arquimedes. Ele é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume submerso. E aqui a gente já encontra, né, a densidade. E aí você usa os seus 5 gramas por centímetro cúbico e aí você vai o quê? Você vai errar a questão. Como eu disse, o CESP ele é conhecido justamente por fazer pegadinhas na hora da prova. E aí, no caso, essa densidade é o do meu líquido. E a densidade ela tem que ser usada o quê? Ó, a da água. A densidade da água você tem que saber que ela é 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, o meu empuxo ele é igual a 1000, vou colocar tudo no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E agora está faltando calcular o que? O meu volume. Para calcular o volume, a gente tem que usar a densidade que ele deu. Então, a densidade desse corpo, a densidade 1, ela é igual a massa 1 dividido pelo volume 1. Então, o volume eu vou passar para o outro lado, que é o que eu quero descobrir, que é o meu corpo submerso, né? Como ele me diz que ele está no fundo da piscina, todo o volume dele está submerso. E a minha densidade vai passar dividindo. Então, vai ficar o volume 1 é igual a massa 1 dividido pela minha densidade 1. Volume 1 é igual a massa, olha só, mais uma pegadinha. Reparem só que a massa está em quilograma, enquanto que a densidade está em grama por centímetro cúbico. Gente, muito cuidado com isso. Então, em cima eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Em cima eu vou acabar deixando em grama, porque vai ficar mais fácil. Então, vai ficar 100, no caso, 1 quilograma é 1000 gramas. Então, eu vou colocar 10 à terceira, isso daqui, grama, dividido por 5 grama por centímetro cúbico. O grama vai embora com grama e eu vou ter o quê? 100 dividido por 5 vai dar 20. E aqui o centímetro cúbico, que está embaixo, né, na divisão embaixo, ele vai subir e vai ficar 20 centímetros cúbicos. Ah, professor, então a gente encontrou o volume. Não, a gente ainda não encontrou o volume. Como eu disse, o CESP ele gosta de fazer muitas pegadinhas. Vamos limpar um pouquinho o quadro para que a gente consiga ver melhor. O que a gente viu foi o quê? Que esse volume do corpo 1 ele é igual a 20, no caso, vezes 10 à terceira centímetros cúbicos. E aí, se a gente for ver aqui, a densidade da água está em metro cúbico. Então, eu não posso colocar em centímetro cúbico, eu tenho que converter. Para que eu converta, eu tenho que fazer o fator de conversão. E aí, o fator de conversão vai ficar 20 vezes 10 à terceira, eu vou repetir. E o cent, certo? Ele é um submúltiplo, que quer dizer dividido por 100, ou então 10 a menos 2. E eu vou colocar justamente isso entre parênteses. Isso aqui é 10 a menos 2 metro cúbico. E agora eu vou elevar isso daqui justamente ao metro cúbico. Então vai ficar 20 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 6, isso tudo metro cúbico. Ou seja, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a menos 6 metro cúbico. E agora eu vou operar esses dois números com a base 10. E aqui eu vou ter 20 vezes 10 à terceira com 10 à sexta, fica 10 a menos 3. E agora sim, tenho em metro cúbico. Tudo no SI,
posso colocar agora 20 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. O metro cúbico vai embora com o metro cúbico. E esse quilograma metro segundo ao quadrado é justamente Newton. Era justamente isso que eu queria. Esse 10 a menos 3 vai embora com esse 10 a terceira aqui, que é o 1000. Então vai ficar 20 vezes 10. Então meu empuxo é igual a 200 newtons. Opa! Professor, olha só, 200 newtons é o FT2. Então a resposta é correta, certo? Não. A resposta é errado. Por quê? Porque, professor, a gente viu que é 200. Lembre-se lá, ó, no começo da questão, ele compara a carga que é para levantar, o esforço para levantar. E o que a gente calculou foi o empuxo, mas o esforço para levantar 1 é igual ao peso de 1, que é 1000, menos o empuxo, que é 200. Então, FT1, que é a força para levantar 1, ele é igual a 800 newtons. Ou seja, isso daqui não é verdade. O item está errado. Esse é o gabarito. Como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado com o CESP, porque eles gostam bastante de usar pegadinhas. Inclusive, ele colocou o empuxo do mesmo valor que é para levantar a outra carga. Se fosse um aluno desavisado, poderia dizer que estava certa a afirmação, mas na verdade está errado. Vamos para a próxima questão agora. Opa, gelo. Com frequência caem questões sobre a mecânica dos fluidos utilizando gelo. E aqui ele diz que um bloco de gelo com densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico está flutuando num lago e está com 92% do seu volume abaixo da superfície da água. Então, quando alguma coisa ela flutua, ela pode flutuar, digamos assim, de duas formas, né? Eu tenho dois tipos de empuxo. Eu tenho um empuxo devido a um corpo que está parcialmente flutuando e eu tenho um empuxo devido a um corpo que está completamente afundado, como o da questão anterior. De uma forma ou de outra, não muda o fato que o empuxo ele é igual à densidade do líquido, nunca é a densidade do sólido que está flutuando, vezes a gravidade, vezes o volume que está submerso. Sabendo disso daqui, você faz essa questão. E aqui, quando ele está no fundo do recipiente, da piscina, seja lá o que for, eu não posso fazer essa afirmação. Eu não sei quanto é que é o empuxo. Mas quando ele está flutuando, se ele está flutuando, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, eu sei o quê? Que eu tenho duas forças aqui. Eu tenho uma força para baixo, que é peso, e eu tenho uma força para cima, que é o meu empuxo. Seria o mesmo caso se eu tivesse uma situação assim, em que ele está completamente submerso. Professor, por que nessa situação eu não posso afirmar? É simples, porque eu tenho um empuxo para cima, eu tenho um peso para baixo, mas o fundo do meu recipiente, da minha piscina, também pode estar fazendo a força. Eu não sei, por isso eu não posso afirmar. Mas de uma forma ou de outra, como ele está flutuando, eu já sei que o meu empuxo é igual ao meu peso. E agora basta eu justamente igualar essas duas coisas. Então, empuxo é igual ao meu peso. O meu empuxo é ρ do líquido vezes a gravidade vezes o volume que está submerso. E o peso, ele é o quê? É a densidade, só que agora é do gelo. Certo? O peso ele é o quê? Ele é massa vezes a gravidade. Só que eu não sei, né? Ele não me deu a massa desse gelo, ele me deu a densidade desse gelo. E eu sei que densidade é justamente a massa sobre o volume. Logo, a massa é igual a ρ, que é a densidade, vezes o volume. Então, densidade do gelo vezes o volume do gelo, o quê? Submerso. É? Não.
não é o volume do gelo submerso. Lembrando que agora a gente está falando sobre o gelo completo. Não é sobre o gelo submerso, agora a gente está falando do gelo inteiro. Então esse aqui é o volume total de gelo vezes a gravidade. Gravidade corta com gravidade. E aqui, ó, eu tenho que saber qual é justamente a densidade do meu líquido. Eu tenho que saber a densidade do meu líquido. E para quem não sabe, inclusive a gente poderia até usar o dado da questão anterior, a gente percebeu o quê? Que a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, isso daqui, quando a gente for converter, vai dar 1 grama por centímetro cúbico, ok? Então, a densidade do líquido, 1 grama por centímetro cúbico, o volume submerso, a densidade do gelo, que é 0,92 grama por centímetro cúbico, vezes o volume total. Grama vai embora com grama, centímetro cúbico vai embora com centímetro cúbico, e eu vou passar esse volume total para o outro lado. Vai ficar o quê? Volume submerso sobre o volume total é igual a 0,92, que é a mesma coisa que 92%. Ou seja, essa questão está correta. Vamos para a próxima. E antes da gente começar a nossa próxima questão, eu convido você a se inscrever no canal. Dessa forma, você vai ficar por dentro tanto de conteúdos técnicos como cursos e resoluções de questões de concurso. E agora a nossa penúltima questão, e ela vai falar sobre um submarino. E agora, em homenagem a uma banda muito famosa do século passado, vamos usar esse submarino aqui. Então ele está me dizendo que quando ele está submerso e que ele está o que? Flutuando, ou seja, ele está em equilíbrio, não está subindo, não está descendo. Ele está dizendo que a força que empurra para cima, que é o empuxo, é igual à força que empurra para baixo, que é o peso. E no caso, se ele está em equilíbrio, que ele não está fazendo nenhuma força com seus motores, eu só tenho essas duas forças. Então, pela minha equação de equilíbrio, as forças em y tem que dar zero. Como o empuxo está para cima, então ele é positivo. Como o peso está para baixo, ele é negativo. Isso daqui vai dar zero, eu tenho que o empuxo ele é igual ao meu peso. Isso daqui está correto. Dessa vez não teve nenhuma pegadinha na questão. Vamos para a próxima. É correto afirmar que um pequeno submarino de 2.000 toneladas, então aqui você precisa saber que 1 tonelada é igual a 10 a terceira quilogramas, 1.000 quilogramas, né, no caso. Ocupará um volume inferior a 2.000 metros cúbicos. Repara, um volume inferior. Então vamos ver aqui. A gente já viu que quando ele está em equilíbrio, ele tem que o empuxo dele vai estar para cima e o peso vai estar para baixo. E a gente viu que esse empuxo tem que ser igual ao peso. Isso se ele estiver em equilíbrio. O peso, ele é o que? É massa do submarino vezes a gravidade. E o empuxo é a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume do submarino, porque ele está completamente debaixo d'água. Então a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. A gravidade vai cortar de um lado e de outro. O volume do submarino eu não sei. E a massa do submarino a gente viu que são 2.000 toneladas. Então é 2.000 vezes 10 a terceira quilogramas. Então vamos colocar aqui. A massa é 2.000 vezes 10 a terceira quilograma. E aí, esse quilograma vai embora com quilograma. Esse zero vai embora com esse com esse e esse com esse. Então o volume do meu submarino, quando ele está em equilíbrio, é o quê? É justamente 2 vezes 10 a terceira
2.000 metros cúbicos. 2.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos. Então a resposta é o quê? A resposta é errado. Como assim, professor? Como é que é errado? A gente acabou de calcular, deu 2.000 metros cúbicos. Exatamente, está errado. Porque a questão me diz que o casco ocupa um volume inferior a 2.000 metros cúbicos. E a gente calculou que ele é igual a 2.000 metros cúbicos, não é menor do que 2.000 metros cúbicos. Por isso, a questão está errada. Então, mais uma vez, uma casca de banana, sempre que for fazer uma prova, principalmente se for uma banca feita o CESP, marque coisas como inferior, superior, igual, no máximo, no mínimo. Essas palavras serão muito importantes para que você não caia nas pegadinhas da banca. Terminamos agora a nossa última questão de hoje. Se este vídeo te ajudou, lembre-se de curtir. Se você quiser ficar por dentro de mais resoluções de questões, lembre-se de se inscrever. Dessa forma, você vai acompanhar todos os conteúdos produzidos. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima! Situação. Tanto T2 quanto T1. Cem, que é 1.000.